Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração e aprendizado. Vamos colocar a tela aqui. Hoje eu trouxe uma breve reflexão para nós sobre a beneficência. Essa breve reflexão, na realidade, eu trouxe lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 13, não saber a mão direita o que dá a mão esquerda. E eu trouxe esse tema também, e como me foi pedido, se eu poderia fazer uma pequena explanação aqui hoje, uma reflexãozinha. Eu estava meio sem ideia de fazer e tudo e resolvi assistir, como todo mundo costuma fazer, no carnaval, bastante gente, assistiu Netflix, daí veio uma série muito boa, que eu achei muito, muito legal, que é The Chosen, que são os escolhidos. É sobre Jesus conhecendo os apóstolos. É uma visão interessante, eu considerei, bem humana, bem interessante de Jesus, assim, sabe? Então, daí peguei, fui procurar, peguei o Evangelho, fui dar uma olhada e acabou que eu abri nesse tema da beneficência. Então, para a gente começar a nossa reflexão dessa noite, vamos começar pela palavra beneficência. O que quer dizer beneficência? Nós vemos muitas casas de caridade, hospitais, beneficência portuguesa, creches e tudo mais. Segundo o dicionário, beneficência é o ato, prática ou virtude de fazer o bem. É você já fazer o bem. De beneficiar o próximo, caridade. Bem fazer ou filantropia. Mas já é a atitude de estar fazendo. Disposição benéfica, ou seja, você já é disposto a ser bom. Aquela bondade, bem fazer. A beneficência de uma intenção. Continuando, nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no seu item 11, nós vamos ter lá: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos e nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado a si mesmo. E que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Essa é a máxima, é o primeiro parágrafo do texto, a gente ainda vai dar continuidade, mas é a máxima do texto. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. A beneficência, na realidade, é a caridade em ação. E muitas das vezes, nós nos colocamos empecilhos para fazer essa caridade. Hoje eu não tenho tempo. Hoje eu não tenho como. Hoje eu não tenho o quê. Muitas das vezes, um ato de caridade, uma beneficência que você possa fazer é conversar com alguém. Basta isso. Uma pessoa que está andando na rua e que de repente para conversar com você. Nós não precisamos fazer uma obra gigantesca de caridade. Basta às vezes um pequeno passo para auxiliar alguém. Hoje temos tantos exemplos dessa necessidade. E Emmanuel,
vem nos dizer através de Chico que se nós soubéssemos o efeito que dá ser caridoso, benevolente, nós o seríamos por egoísmo. Porque agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Hoje, na nossa sociedade, teve uma pesquisa, até numa palestra que eu vi, se não me engano, foi do Rossandro Klinger, que ele fala que as pessoas estão suprindo a felicidade, né, esse vazio que a felicidade, a satisfação traz, comprando. Por exemplo, se você compra um carro novo, a sua felicidade, a sua satisfação de adquirir aquele bem acaba antes do cheiro. Aquele cheirinho de carro novo dura mais tempo que a felicidade, que é mais ou menos 3 meses pela compra. Né? Correr, conquistar, conseguir, dura 3 meses essa felicidade. Continuando, o que o Espírito Adolfo, bispo de Algéria, em Bordeaux, em 1861 lá, né, falou, a gente já vai entender onde eu quero chegar, né, com a questão da compra. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que como finos punhais penetravam no coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, momentos antes, só havia desespero. Eu comentei há pouco que a caridade, conversar, é um ato de caridade. Mas muitas das vezes paramos somente nessa caridade moral. Queremos algumas vezes, né, dar algo a alguém para aliviar aquele momento de fome, mas a pessoa dá aquilo e já vai um discurso de trás, julgando. Onde está a caridade em julgar? Ah, mas ele está nessa condição porque ele quis estar. Não se sabe, já me lembro sempre de uma palestra do Raul, que ele me gravou já fazem muitos anos que eu teve aqui no Fux, onde ele pegou e falou o seguinte: só sabe a quentura da panela a colher que está mexendo. Então, nesse sentido, ele está falando aqui de ajudar a suprir justamente aquela fome, com um pão que seja, né? Com um prato de comida, porque quem consegue ouvir uma mensagem com a barriga roncando? Quem consegue ouvir uma mensagem com um filho chorando? Né? A gente vai ver um pouco mais à frente, ali alguns trechos do Livro dos Espíritos sobre isso, sobre esse tema, que são interessantes nesse sentido também. Mas assim, uma coisa que nós temos que ver é que compreendei quais são vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo, que são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestides a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Salvo engano, São Pedro falava, né? O apóstolo Pedro falava. Esse é o Evangelho, um trecho do Evangelho que ele dizia: como amas a Deus se não amas a seu irmão que é filho dele? A
A questão da caridade ela é muito complicada. Ela é muito complicada quando você faz a caridade também. O livro dos Espíritos é cheio de exemplos onde devemos fazer a caridade, na falta de um termo melhor, é o termo que está lá no livro dos Espíritos também, na biografia espírita, na biografia de Kardec, sem humilhar a pessoa que está recebendo. Algumas das vezes basta um pequeno ato para isso ser resolvido. Eu me lembro de uma história que eu li na internet uns dias atrás, onde aqueles quadrinhos com mensagens. Eu achei muito interessante aquela mensagem, porque coincidiu com algo que já tinha sido falado para mim um dia, conversado comigo sobre isso um dia. Que uma das lembranças que a pessoa que escreveu a mensagem tinha é que eles tinham um vizinho que era muito pobre, e que volta e meia vinham pedir algo emprestado para eles. Eventualmente devolvia, quando podia devolver aquilo. Mas ele lembra-se, também não era rico, por conta da história, mas ele também lembra que ele pedia para a mãe dele, a mãe dele pedia para ele, eventualmente também pedir sal na casa desse vizinho. Porque sal é uma coisa que sempre se tem. E ele ia lá e pedia para ela, você pode me emprestar um pouco de sal? Por quê? Porque por mais que em valor fosse mais alto que o vizinho pegava com ele, mas para que esse vizinho não se sentisse humilhado, ele fazia o quê? Ia pedir sal, porque ela sabia que sal ele tinha. E dessa maneira era uma retribuição que ele pegava, não era uma paga, era uma maneira daquela pessoa se sentir ajudando também. Que ato caridoso que é esse? Um pequeno gesto. Uma outra coisa que nós também podemos lembrar, na questão da benevolência, da caridade, que uma vez que a gente começou a agir com benevolência, por mais que nos falte, algumas vezes, nós devemos lembrar que Deus também provê aquilo que necessitamos. Certo? Tem uma história muito legal do Chico, não sei se eu vou lembrar muito bem dela, né, que é a história do Chico e do Chuchu. Alguém já ouviu falar dessa história? Do Chico e do Chuchu? Chico morava junto com a viúva do irmão dele. Era a viúva do irmão Raimundo, vai me fugir o nome dela. Mas ela, uma pessoa muito boa também, mas sempre falava para Chico, Chico, você faz tudo isso para ajudar as pessoas e não pega nada em troca. Nunca. E daí o Chico chega assim, não, porque eu não posso, a caridade tem que ser com desinteresse. E quando você começa a fazer essa caridade, a oportunidade começa a aparecer. E Deus também te dá os meios, muitas das vezes, de fazê-lo. E nessa, o que vem acontecer? Chico, a vizinha diz, então vamos ver. Eu tenho aqui esses 2 chuchus. Vamos ver se aparecerá a oportunidade de eu ajudar alguém com eles. Não dá um minuto. Bate palma a vizinha da direita. Chico! Né? Chama o nome da cunhada do Chico. Vocês por acaso não têm um chuchu para me arrumar? Para mim complementar meu almoço? Ao que ela olha, tem 2 chuchus aqui. Toma aqui, faz um guisado e entrega para essa vizinha. E o Chico olha para ela e diz, viu? Ela assim, mas vamos ver se vai continuar. Ela não põe o pé para dentro. A vizinha da esquerda bate palma. Dona fulana, toma aqui, ganhei os chuchus, toma aqui 4. E recebeu 4 chuchus. E aí ela ficou meio cabreira. Nessa, passou uns 10 minutos, ela já estava meio que tirando um sarrinho do Chico, dizendo que era tudo coincidência. Bate palma, bate alguém à porta dela e pergunta, dona fulana, a senhora não queria complementar o almoço?
que a gente também tem desprovido. Então tem aqui 4 chuchus. E deu os 4 chuchus. E olhou para o Chico e falou com uma cara, vamos ver se continua. Nesse momento, bate a porta, uma pessoa que Chico talvez tenha ajudado e tal, e olha, eu colhi esses chuchus, tome aqui, e entrega 16 chuchus para ela. E nessa hora, ela fica cabreira, mas ainda não se dá advogado. Pois é, já recebi 16 chuchus, mas agora, né? Nessa hora, um tempo depois, veio uma mulher com muita fome, tinha bastante filhos, conhecida na cidade, e leva os 16 chuchus embora. Nesse horário, aí ela olha para o Chico e diz assim, tá vendo, Chico, ajudei bastante, de fato, veio, mas eu fiquei sem. E deu uma risadinha, Chico, e ele foi trabalhar. Voltou a altas horas da noite, 8 horas da noite, ele chega. E não tinha ganhado, ela não tinha ganho mais nenhum chuchu. Nessa hora, Chico jantou com ela e tudo, ela veio com aquela cara que eu te avisei, eu disse que não ia funcionar. Bate a porta, um senhor, que sempre ia pedir comida. Ele era de outra cidade, do interior de outra cidade. E aí a cunhada do Chico sempre dava um prato de comida para ele. E nessa hora ele chega com um saco. Diga então, saco. Chuchu. 64 chuchus. E ele diz, a senhora me ajuda sempre tanto, tome aqui 64 chuchus. Ou seja, 8 vezes mais do que ela tinha começado. 8 mais do que ela tinha lá naquele momento. Com isso, pessoal, ficou a lição. Ela nunca mais criticou o Chico pelo que fazia. Não devemos, o Chico dizia, aliás, até esquecendo, não devemos nunca fazer a caridade esperando um retorno. Muitas das vezes nós vemos a pessoa fazendo uma caridade, não. É claro que é bom para aquela pessoa que está recebendo a caridade. O ato benevolente. É claro que é bom. Mas temos que cuidar para não humilhar. Tem que estar bastante na moda, a gente vê, né, as pessoas, né, inclusive criticando, a pessoa entregando uma marmita e fazendo uma foto, para mostrar que está fazendo uma, né, essa marmita. Então, com essa lição, o Chico diz a ela, nós nunca devemos, porque uma hora, né, há de haver o bem. O que importa no fim de tudo é auxiliar. Mas sem ter o retorno aqui. A melhor maneira de fazer o bem é justamente sem que ninguém veja. Compreendei quais são as vossas obrigações. Acho que eu não peguei aqui, né? Na minha. Você duplicou aqui, né? Duplicou, desculpa. Opa, para ele de novo. Dando continuidade no texto ainda, caridade. Palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ou seja, a caridade vai auxiliar os povos. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra, será para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio de Deus no amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Nós não podemos esquecer que quando nós podemos ajudar e ajudamos, nós nos sentimos felizes. É isso que eu falei há pouco. Quem nunca sentiu a felicidade de poder auxiliar alguém? É claro que você não faz para ficar feliz, você faz para ajudar a pessoa. Mas quando você vê que de coração você conseguiu ajudar aquela pessoa no que ela precisava, você se sente completo. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração. Hoje nós estamos procurando isso onde? É na caridade? É na ajuda ao próximo? Quem não conhece um local onde pudesse dar um auxílio? Seja visitando
um asilo, uma casa de passagem, conversar com o pessoal lá um pouquinho, com os idosos, que muitas vezes são colocados lá por motivos outros, ou o que seja. Apenas conversar. Teve a gente, foi com um grupo do pessoal do Kardec uma vez lá, com a juventude, ficávamos jogando baralho, né? Com eles conversando, damas. Passava um sábado à tarde. E é bom, a felicidade deles é uma coisa muito bacana de ver. Quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo, e vereis quantas misérias há aliviar. Algumas das vezes estamos nos queixando do que passamos, do que temos no nosso dia a dia. Quando ele diz olhar para baixo, é ver quem está pior que você. E o que você pode fazer para auxiliar essas pessoas. Para o socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer, não reclamai antes agradecer a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro. A todos os que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde somente Deus o sabe. Muitas das vezes as pessoas também fazem caridade aqui esperando o lado de lá, já não, vou fazer aqui e já me garanto para o lado de lá. Não conto para ninguém, ninguém descobre, já faço para garantir o lado de lá. Mas eu já não estou pensando na paga. Devemos fazer pelo simples motivo de ajudar. O resto que vier, os chuchus que vierem disso, são tudo consequências. Continuando então, vamos lá para o livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entende Jesus? O que será que Jesus? É o BIP, né? Benevolência para com todos. Ou seja, intenção, vontade, caridade para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, todo mundo acontece. Perdão para as ofensas. Isso é o que Jesus vê como caridade. Ele está dando alguma coisa? Jesus está dando alguma coisa aqui? Não. É simplesmente uma maneira de agir, de demonstrar amor. O amor e a caridade, esse é o comentário de Kardec, né? São complemento da lei de justiça, porque amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Eles nos mandam ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência. Quem não é? Perdoai nossos pecados, assim como nós perdoamos. Que seja indulgente comigo, assim como eu sou. Ele nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemos-lo com excessos de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não devemos nos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos.
Isso foi escrito, pessoal, por Kardec em 1857. Não acontece hoje em dia, né? As pessoas enaltecerem o rico e deixar o pobre de lado. No sentido de, você vê uma pessoa passando na rua, mas você vê uma pessoa com a roupa um pouco mais surrada, um pouco mais poluída, um pouco sujo, o que você faz? Você sabe. Não estou dizendo aqui que não devo, porque existe também uma coisa chamada lei de conservação, que por instinto você se protege. Porque na nossa sociedade existe um estereótipo, que é dessas pessoas serem, via de regras, marginalizadas, de serem colocadas à margem. Né? Mas assim, existe sim uma consideração quando a pessoa diz, não, eu tive uma oportunidade que eu estava no banco, mas uma fila imensa, pessoas de idade na minha frente, e a pessoa se colocou numa posição, ela chegou, olhou, passou na frente de todo mundo porque era vereador, e deixou todo mundo para trás. Ou seja, a sociedade está acostumada a tratar melhor quem tem um título. E Kardec vem no comentário, justamente da questão da caridade de Jesus, no comentário dessa questão dele, dizendo: quanto mais, ali ó, comumente se pratica, se um rico nos procura, atendemos-lhe com excesso de consideração, ou seja, desculpe, e se vem uma pessoa humilde, a gente quase ignora, se não ignora, ou trata secamente. Então ele pede aqui, cuida, para não piorar o quadro, porque às vezes essa pessoa pode estar passando por um problema. E você piorar o quadro dessa pessoa através da humilhação. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Dando sequência, aliás, perdão, aqui, esse trecho está lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, né? Na lei de justiça, amor e caridade. Em 3º, caridade e amor ao próximo. Na questão, agora estou errado, 888. Se você fala em caridade, você já pensa numa coisa, né? Peraí que eu acho que deu ainda. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eu sabia que eu estou indo. É assim mesmo. O que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação. Para ele, deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Ou seja, nós devemos auxiliar os outros. A esmola, volto a dizer, às vezes auxilia. Por quê? Porque a pessoa tem fome. E naquele momento ela tem fome. Então a gente auxilia ele naquele momento a aliviar a fome dele. E sempre que pudermos auxiliar, auxiliamos. No 889A, ele diz ali, então condenais a esmola, não deve-se dar esmola? Não. Condenais a esmola? Não. Pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Então, algumas vezes, as pessoas vão sair, eu vi bastante isso acontecer em Curitiba também, tinha um ônibus que o pessoal encostava no ônibus e dava sopa para os moradores de rua no inverno. Isso era da prefeitura, claro. Mas volta e meia a gente vê projetos onde as pessoas passam. Inclusive, um tempo atrás estava bem famoso, o pessoal dizia para ter um cobertor no carro. Cobertor antigo, um carro, uma blusa, alguma coisa. Se você visse a pessoa passando no frio, você parava e entregava para ele. São pequenas coisas que a gente pode fazer, né? Que já aliviam a dor de um irmão nosso. Dando sequência então aqui, vem aquela questão. Mas eu vou dar isso e ele vai continuar desse jeito. Não há homens reduzidos à mendicidade
por sua própria culpa ou por sua própria vontade, a pessoa se mantém ali na mendicância, não quer trabalhar, vai ficar pedindo. Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que o levaram a perder. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso grupo. O que é isso, pessoal? Ocorre, mas aí eu lembro do Raul de novo. Lembro lá do Raul Teixeira de novo. Só sabe a colher o calor da panela, a colher que mexe. O que levou aquela pessoa a isso? Que erro tão grave cometeu para estar prevenindo aquela situação? Está no seio da família. Com isso, eu chamo todos nós à reflexão. Não é preciso muito para sermos caridosos. Não é preciso muito para auxiliarmos ao próximo. Hoje, vemos, até na nossa cidade é bem poucas pessoas numa condição dessa, mas então fica o convite a todos, aqueles que puderem sempre ajudar, ajudem. Pois é a melhor maneira, como disse o texto anterior, quando vestirdes a um desses pequeninos, é a mim que vestirão. Muito obrigado. Era isso hoje, para a reflexão.